Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui no 91º dia do Plaboc, são 91 dias de leitura da Palavra de Deus, junto com cada um de vocês. E eu queria te pedir agora que você, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. E clique ali no sininho para ativar as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal. Sempre que houver vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube, ou não, né? Mas se você não for, aproveita e entra aqui na descrição do vídeo que nós temos o link do nosso grupo exclusivo. E lá você recebe ali todos os links, né? Os links diários ali do Plaboc para o seu crescimento, tá bom? Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura da palavra de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, segure em nossas mãos, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a aprendermos mais da tua palavra. Por isso, nós te pedimos que o Senhor ajude a cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco nesse projeto, que o Senhor envie mais vidas e que mais vidas sejam alcançadas pela tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, contextualizando aqui, lembrando que Davi ele trouxe a arca do Senhor, colocou ali numa tenda, né? Primeiro ele trouxe de qualquer jeito, e aí deu aquele problema lá com Uzá morre, pega na arca, enfim. E aí a casa fica um tempinho ali na casa de Obed-edom, aí ali em Obed-edom o Senhor abençoa-o em tudo. E aí depois Davi traz ali agora da forma correta, ele traz a arca, direitinho os levitas trazendo de 6 em 6 passos eles sacrificavam. E aí então chega ali na cidade de Davi, Davi arma uma tenda para a arca fica ali, né? E aí nós começamos a leitura, né, se não me engano, no dia de ontem, onde Davi recebe de Deus ali um descanso dos seus inimigos. Aí, como ele não tinha nenhuma batalha, nenhuma lutinha, né, nenhum probleminha para resolver, aí foi querer inventar ideia, né? E após inventar essa ideia, e aí o profeta Natan chega para ele, não, você vai fazer tudo conforme o seu coração. Aí Deus vai e fala para Natan assim, olha só, o meu amigo, volta lá e não é isso aí que eu quero que você fale, não. Né? E aí nós vemos ali uma linda profecia a respeito de Jesus, né? Onde aquele cujo trono seria firme para sempre, e ele sim, Jesus, é que edificaria casa ali para Deus, um lugar para a habitação de Deus, que hoje somos eu e você, a igreja do Senhor, formada por pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E agora, vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Hoje leremos 2 Samuel capítulo 8, 1 Crônicas 18, Salmo 60 e 2 Samuel capítulo 9. Tá? Então, vamos junto aqui para a nossa leitura. 2 Samuel capítulo 8. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg e Amá, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Adadezer, ou Adadezer, né, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os ciros de Damasco a socorrer Adadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos ciros 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os ciros ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Adadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Adadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Adadezer e por o haver ferido. Porque Adadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara.
da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom. Em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Louvado seja Deus. Seguindo, primeiro livro das Crônicas, capítulo 18. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Então percebam que são passagens correlatas, né? Narrando ali o mesmo fato. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi trazendo presentes. Também feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os ciros de Damasco a ajudar Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos ciros feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os ciros ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate, de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos edomitas, dos moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Sausa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Louvado seja o Senhor. Então, são várias das vitórias ali, das conquistas de Davi. E aí, nós vamos para o Salmo 60, né? Depois de Davi ser vitorioso ali contra os ciros, né? Então, Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver o teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés.
Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador, Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Louvado seja o Senhor. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, né? Uma coisa que já falamos várias vezes, e nós sabemos, a palavra de Deus ela está toda entrelaçada. A vingança ela vem de Deus. Então, por isso que Jesus ele nos resume a lei em amar a Deus e amar o próximo. Então, o nosso papel é amar o próximo. É fazer o possível para que andemos e convivamos em paz com o próximo, sendo este crente, servo de Deus, cristão ou não. Então, os seus inimigos, né? A própria palavra de Deus diz que os nossos inimigos, eles não são a carne nem o sangue, mas são as potestades, não é isso? Então, nós precisamos entender que os nossos inimigos não são pessoas. As pessoas não são nossas inimigas. E nós precisamos colocar isso na conta do Senhor. Então, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Então, nós precisamos deixar isso na conta do Senhor. Então, nós não podemos agir com as nossas próprias mãos. O que é isso? É fazer o mal, irmãos. Fazer o mal de qualquer forma. Fazer o mal plantando uma fofoca. Fazer o mal desejando o mal. Desejando que uma pessoa, né, ela caia da presença do Senhor. Querendo o mal, querendo que ela seja chamada atenção. Querendo que ela sofra algum tipo de prejuízo. Então Deus, né, ele nos ensina que isso nós precisamos deixar na conta dele. É ele que vai batalhar as nossas guerras. Ele é que vai fazer justiça, e não nós. Tá certo? Então é por isso que Deus, né, ele deixa isso tão cristalino na sua palavra. Então, nós vamos fazer proezas através do seu testemunho, através da pregação da palavra, né, através da sua vida, através do reflexo do caráter de Cristo, né, que você demonstra na sua casa, no seu trabalho, com a sua vizinhança, com os seus colegas, com os seus amigos, com as pessoas que te perseguem. Então, essas são as proezas que fazemos. Mas Deus é que vai pisar os seus inimigos. É Deus, não é você, não sou eu. Tá certo? Então, guarde isso no seu coração. Que você possa semear apenas o bem, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Deixe o juízo para o Senhor. Tá? Eu não quero dizer que você seja um bobão, eu não quero dizer que você seja uma bobana, uma trouxa, onde as pessoas pisam em você, não estou dizendo isso. Mas a ação maligna, ela não pode partir de você. É claro, existem pessoas que nós precisamos colocar nos seus devidos lugares, sempre com amor, uma palavra branda, fazendo conforme Jesus ele nos ensinou, conforme o Senhor nos ensina na sua palavra. Mas pisar, querer o mal, desejar que a outra pessoa tenha prejuízo, isso não é o nosso papel como servos de Deus, tá bom? Então, a gratidão de Davi por ter Deus, é isso que nós precisamos, irmãos. Porque se temos o Espírito Santo, nós não podemos agir como as outras pessoas, né? E sempre dar graças ao Senhor por tudo. Isso é importante. Vamos lá para o nosso último capítulo de hoje, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi
e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é, esse texto aqui de 2 Samuel 9 merece um comentário maravilhoso. Então você imagina o seguinte, tá? Olha, pensa. Havia um pacto feito, então Davi, ele chama ali Ziba e pergunta: há alguém da casa de Saul que ainda está vivo para que eu use de beneficência? Então, olha só, irmãos, pensa aqui comigo. Toda aquela geração de Saul, todos, a palavra de Deus diz que todos ali tinham morrido. Não é isso? Mas aí sobrou um. Sobrou um. Então havia um juízo sobre a casa de Saul, não é isso? Havia um juízo. Havia um juízo, mas Deus teve misericórdia de um. Mas Deus preservou um. Sabe quem Deus preservou? Deus preservou a mim e a você. Deus preservou a mim e a você. Apesar de sermos pecadores, apesar de sobre a nossa vida, apesar de que sobre a nossa vida havia um juízo de morte devido ao pecado, porque o Espírito Santo tinha se afastado daquela geração por conta do pecado, por quanto não quiseram ouvir a voz do Senhor. Então assim é a nossa vida. E aí nós vamos parar aonde? Nós vamos parar lá em Lodebar. É lá que nós vamos parar. E Lodebar significa sem pasto, né? Sem alimento. E alguns dicionários também dizem sem comunicação. E assim é a nossa vida, porque nós não temos comunicação, não tínhamos comunicação, não tínhamos ligação com Deus. Nós não tínhamos pasto, a nossa alma estava faminta. Nós não tínhamos o que comer, a nossa alma estava vazia. Mas, queridos, o rei, ele olhou para mim e para você. Ele olhou. A palavra de Deus diz que Davi mandou buscar Mefibosete. E assim, meus irmãos, não importa. Ele pergunta, onde que ele está? Então, ele está no vício? Ele está nas drogas? Ele está no álcool? Ele está na prostituição? Né? Ele está perdido? Né? Ele está na depressão? Ele está com tendências suicidas? Não importa onde nós estávamos, irmãos. O rei mandou nos buscar. O rei, ele foi atrás de nós. O rei, ele nos encontrou. O rei, ele nos resgatou, ele nos tirou de Lodebar, ele tirou daquele lugar que não havia pasto, onde lá não havia alimento, no mundo não tem alimento para nós, no mundo não há comunicação, não há ligação com Deus. Então, a palavra de Deus diz que ele chama, o rei, ele manda que Mefibosete se apresente diante da sua presença. Então aquele encontro é maravilhoso, porque a nossa vida cheia de pecado, onde sobre nós havia um juízo de morte, nós chegamos diante de Jesus, o Rei Todo-Poderoso, o Rei da Glória.
Senhor, como tu olhaste para mim, sendo cão morto como eu. É assim que o homem precisa se enxergar diante de um Deus todo-poderoso, diante do Rei da Glória. E assim nós chegamos diante da presença de Jesus, irmãos, como cão morto. Quando olhávamos para nós, o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa imundície, aquilo que trazíamos conosco, as nossas mazelas, vindas do pecado. Mas a palavra de Deus diz para Mefibosete que Davi disse: não temas. Porque nós sabemos, né? A ideia, sempre quando um rei assumia, era exterminar a descendência do que o antecedia. Então, mas Jesus ele não faz assim conosco não, queridos. Porque Jesus é um Deus de amor. É um Deus de vida, não é um Deus de morte, é um Deus de restauração, não é um Deus de destruição. Então ele fala para Mefibosete: não tema, não tema, Mefibosete, não fique com medo. Assim como ele falou para mim e para você: olha, não tema, não fique com medo, eu não vou te destruir por causa do seu pecado, mas eu tenho uma palavra de amor e misericórdia para você. Olha, eu tenho vida para te dar. Olha, eu não estou olhando o seu pecado, eu não estou olhando as suas imperfeições, porque eu te amo, porque eu fiz um pacto na eternidade. Eu tenho um pacto para vir te buscar, para te amar, para destilar sobre a sua vida o meu amor. Então nós nos achegamos à presença do Rei. E ainda mais, o Rei diz assim: olha, eu vou restituir tudo que é teu. Tudo que é teu por direito, eu vou te restituir. E sabe o que Jesus nos restitui, meus irmãos? Jesus não vai restituir as suas coisas materiais, não. Ele pode restituir? Pode. Ele pode. Jesus, ele pode tudo. Né? Ele pode restituir sua conta bancária milionária? Pode também. Para seus carros, seus imóveis? Pode. Mas isso não é o mais importante do reino dos céus. Porque aquilo de mais importante que Deus ele quer restituir, que o Rei Jesus veio restituir, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa comunhão com o Pai, é o nosso acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, que nós perdemos pelo pecado lá no Éden, que o homem pecou, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus ele veio nos restituir a presença do Rei. Ele fala: olha, tudo que é teu, por direito, a vida eterna, ela é nossa por direito, irmãos. A paz na alma é nossa por direito. As consolações do Espírito Santo são nossas por direito. O amor de Jesus, ele é nosso por direito, não porque nós merecemos, mas porque Deus ele nos deu. Deus ele nos deu a vida eterna, Deus ele deu o amor grandioso. Deus ele nos deu a beneficência da salvação. E ainda mais, ele restituiu também. Ele disse assim, melhor dizendo: e você vai comer pão à minha mesa para sempre. Você nunca mais vai sair da minha presença, Mefibosete. Meus irmãos, é isso que Jesus ele faz com a nossa vida. Ele nos buscou lá em Lodebar, sem pasto, sem comunicação. Nos colocou na sua presença. Cães mortos que éramos, mas o Senhor nos restituiu a vida eterna. Jesus nos restituiu a dignidade. Jesus nos restituiu a salvação. Jesus ele nos restituiu a vontade de prosseguir, a vontade de viver. Ele diz: olha, você vai comer pão comigo continuamente. E assim é a nossa vida diante do Rei, porque Jesus é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é tudo para nós. Ele é a ressurreição e a vida, né? Ele é o pão. Ele é tudo para nós. Ele é tudo de bom, tudo de Deus, tudo que Deus tem de melhor para nós. É isso que nós vamos receber na sua presença. Nós vamos comer sempre pão à mesa do Senhor, porque na casa do Pai há fartura de pão. Na casa do Pai não falta nada. Na presença do Rei não falta nada. Na presença do Rei, na mesa, há um banquete espiritual para cada um de nós. Então essa é a bênção da vida eterna. Essa é a bênção da salvação. Essa é a bênção que Deus tem reservado a cada um de nós, irmãos. Então, nós precisamos valorizar esse chamado do Rei. Então o rei ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu do pacto que ele fez lá atrás com Jonas. Ele não se esqueceu de você. Então, às vezes, pode estar difícil? Pode. O seu casamento pode estar num momento difícil? Pode. O seu filho, seu esposo, a sua filha, né? A sua esposa, né? As suas finanças, né? A sua vida profissional, os seus negócios, até mesmo a sua alma.
mas Deus, ele não esqueceu de você. Então Deus, ele está chamando você à presença do rei. O rei está te chamando. Olha, você vai vir para a minha presença. Não temas, você não vai morrer. O pecado, ele não tem mais poder sobre a sua vida, porque agora você tem vida eterna, você tem vida em abundância, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E eu vou restituir tudo que é teu por direito, a vida eterna por direito, a bênção da salvação por direito, alegria por direito, gozo por direito, paz, benignidade do Senhor, tudo isso por direito. E você vai continuamente comer pão à mesa de Jesus, porque você não vai mais sair da presença dele. A igreja do Senhor, ela não vai mais sair da presença de Jesus. Nós não queremos sair da presença de Jesus, irmãos. E por fim, o último versículo desse capítulo diz que Mefibosete passou a morar em Jerusalém. Meus irmãos, é para lá que o rei quer nos levar, para que a gente more para todo sempre. Há uma promessa para que eu e você possamos sair de Lodebar. Já saímos, já fomos resgatados de lá. Deus já nos tirou de lá, o rei já nos mandou chamar de lá, ele já nos buscou de lá, ele já nos mandou buscar. Mas há uma promessa, olha, vocês vão morar em Jerusalém. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, a cada uma das nossas vidas, por esse aprendizado glorioso da palavra de Deus. Então essa é a promessa. Irmãos, esse capítulo 9 de 2 Samuel é maravilhoso, porque é a nossa vida. Éramos os Mefibosetes da vida, mas o rei olhou para nós. O rei usou de misericórdia para conosco. O rei nos tirou de Lodebar e nos trouxe para morar na sua presença, porque ele quer que nos fazer morar em Jerusalém e comer pão de contínuo à sua mesa. Porque lá em Apocalipse, o Senhor fala, se eu não me engano, a igreja de Pérgamo, eu não me lembro agora, ou a de Sardes, se eu não me engano, é de Pérgamo, que nós comeremos do maná escondido. E que nós também, né, numa outra carta de Apocalipse, nós comeríamos da árvore da vida. Então é isso que Deus ele tem para nós, a vida eterna, morar em Jerusalém. Então Deus ele quer te tirar de Lodebar. Se você está lá, o rei está te chamando. Tome uma posição, levante-se e vai ter com o rei. Não olhe para aquilo que você está passando. Não olhe para a sua situação, porque o rei vai te receber e ele vai transformar o seu estado. Repito, não é promessa de prosperidade material. Não é isso, não é papo de coach. Mas nós estamos falando da redenção pelo sangue de Jesus, de uma vida transformada, de uma vida resgatada, de uma vida restaurada para caminhar com Cristo rumo à eternidade, rumo à nossa Jerusalém celestial. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer a Deus, mas não esqueça de deixar aqui nos comentários o texto, o versículo que mais te impactou e também a lição que o Espírito Santo ele compartilhou com você. Então compartilhe com a gente. Deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Para que a gente possa aprender juntos, tá bom? Então vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje, por esta maravilhosa, né? Por essa maravilhosa aprendizagem que Ele tem nos concedido a cada dia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado tanto, porque a bênção do Senhor tem sido sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia de Plaboque, pela leitura da Tua palavra e porque o Senhor nos fez entender da onde nós saímos e aonde o Senhor nos colocou e para onde o Senhor vai nos levar. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor a nós tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde, seus negócios, as suas finanças, o seu trabalho. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura, tá? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.